Você já percebeu o quanto o preço dos alimentos está explodindo? O ovo, que há pouco tempo era considerado um item acessível, agora está caro demais para muitas famílias. Quanto está o ovo na sua cidade? Deixe aqui nos comentários. Vamos comparar a realidade de cada lugar. E você sabia que Bolsonaro teria feito algo muito diferente para evitar essa crise inflacionária? Fique até o final, que a análise vai te surpreender. Você não está sozinho se percebeu que o preço dos alimentos não para de subir. Não é só o ovo, mas produtos essenciais como arroz, feijão, carne, leite e até hortaliças e legumes estão se tornando itens caros e difíceis de manter no orçamento familiar. Essa inflação está fora de controle e a maioria da população sente o impacto. Agora, a questão é: por que isso está acontecendo? Em cidades de todo o Brasil, o preço do ovo subiu mais de 30% nos últimos meses e os números não param de crescer. E o pior é que não é só o ovo. A carne, por exemplo, que já era cara, viu seus preços se elevarem de forma assustadora. O preço de alimentos básicos, aqueles que estão em praticamente todas as refeições dos brasileiros, não para de subir. Essa inflação descontrolada está sacrificando os brasileiros, especialmente as famílias de classe média e baixa, que são as que mais consomem esses alimentos. Muitas pessoas estão tendo que cortar o básico do seu cardápio diário para tentar equilibrar o orçamento. Mas, e se eu te disser que tudo isso poderia ter sido evitado, que com as decisões econômicas de Bolsonaro, o Brasil teria uma situação bem diferente hoje? Vamos entender como isso poderia ter sido evitado e como o governo anterior lidou com isso de forma mais eficiente. Durante o governo Bolsonaro, a inflação de alimentos teve um controle mais eficaz. O governo dele deu uma atenção especial à produção nacional e buscou fortalecer o agronegócio brasileiro, que é um dos pilares mais fortes da nossa economia. Com políticas voltadas para aumentar a produção interna, o Brasil não apenas fortaleceu o mercado interno, mas também se tornou um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E isso gerou benefícios diretos para a população, com preços mais controlados e uma melhor oferta no mercado nacional. Aumentar a produção nacional de alimentos sempre foi uma estratégia importante do governo Bolsonaro. Ele incentivou a redução de impostos sobre os produtores de alimentos, o que ajudou a manter os preços mais acessíveis para os consumidores. Além disso, o governo Bolsonaro focou em políticas que reduziam os custos de produção e ajudavam no aumento da competitividade no setor agrícola. Com isso, o país teve uma maior oferta de alimentos, o que contribuiu para manter os preços mais baixos. Quando vemos o que está acontecendo agora, com a inflação galopante e sem controle, a comparação fica óbvia. O governo atual não tem tomado as mesmas medidas de incentivo à produção interna e tem ficado cada vez mais dependente de fatores externos, como importações que aumentam os preços. Por exemplo, o custo de ração para animais, que está diretamente atrelado ao preço do milho e soja, subiu bastante devido ao aumento das exportações para outros países. Isso fez com que os produtores enfrentassem custos mais altos e, consequentemente, o preço dos alimentos também aumentou. Agora, imagine se o governo atual tivesse adotado as políticas de Bolsonaro, como um incentivo à redução de impostos sobre os produtos agrícolas e o fortalecimento das cadeias produtivas de alimentos. O Brasil poderia estar agora com os preços mais controlados, como aconteceu durante o governo anterior. No governo atual, o controle da inflação de alimentos não foi prioridade. As políticas econômicas não se voltaram para fortalecer a produção interna de alimentos, e isso resultou em aumentos de preços. O governo atual optou por não implementar políticas concretas para controlar a inflação de alimentos. E o resultado foi o aumento exponencial dos preços que estamos vendo. A atual gestão também tem se concentrado em importar alimentos de outros países, o que não só aumenta os custos, como também dificulta a garantia da oferta interna de alimentos. A política de preços de importação e a falta de incentivos para produtores nacionais contribuem para que os preços subam descontroladamente. Quando se trata de questões como a alimentação do brasileiro, a atual administração não tem mostrado a mesma visão estratégica que Bolsonaro tinha ao priorizar a segurança alimentar e o fortalecimento do agronegócio. E, sem essas políticas, estamos vendo uma inflação que não só está afetando o preço do ovo, mas também alimentos básicos, como carne e arroz, aumentando o custo de vida da população. As consequências dessa inflação descontrolada são sentidas por todos, mas principalmente pelas famílias que dependem de alimentos básicos para se alimentar. O aumento do preço do ovo é só a ponta do iceberg. O aumento do preço de alimentos básicos tem pressionado o orçamento familiar, e a dificuldade de comprar carne ou arroz já está se tornando uma realidade em muitas casas. A falta de controle da inflação e o aumento do custo de vida fazem com que as famílias precisem cortar itens essenciais de sua alimentação, impactando diretamente a qualidade de vida. Com isso, o Brasil perde um dos pilares mais importantes da economia interna, que é o consumo básico da população.
Isso também afeta a indústria alimentícia nacional, que passa a ver sua produção com menor demanda interna devido à falta de poder aquisitivo da população. Se tivermos uma análise mais profunda, podemos ver que as medidas de Bolsonaro focadas em aumentar a produção local teriam permitido ao Brasil ter mais controle sobre a inflação alimentar. A soberania alimentar é algo que Bolsonaro sempre defendeu. E ele sabia que isso impactaria diretamente o preço do ovo, da carne e de muitos outros produtos essenciais. Agora, eu quero saber de você. Quanto está o ovo na sua cidade? Deixa aqui nos comentários. Se você acha que os preços dos alimentos estão fora de controle, deixe também a sua opinião. Eu quero ver o que todos estão pensando sobre isso. E se você está se importando com o que está acontecendo com a inflação no Brasil, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Estamos aqui para trazer sempre a verdade sobre os temas que mais afetam a nossa vida e a de todos os brasileiros. Em resumo, Bolsonaro teve políticas que ajudaram a controlar a inflação, especialmente em relação aos preços dos alimentos. Ele sempre colocou o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar, com foco na produção e competitividade interna, para garantir que as famílias não passassem por dificuldades como as que estamos vendo agora. Se o governo atual tivesse seguido políticas mais eficazes para controlar a inflação de alimentos, não estaríamos enfrentando o que estamos agora. Essa crise poderia ter sido evitada e a responsabilidade está com aqueles que não priorizam as necessidades do povo.